Amém, irmãos? Vocês estão felizes? Vocês estão com cara de que não está feliz, não. Vocês estão felizes? Glória a Deus, agora sim. Gente, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos. Salmo 30. Creio que o Senhor vai falar conosco hoje. Creio que o Senhor vai nos entregar algo novo hoje. Um novo entendimento, um novo conhecimento, para nós aplicarmos nas nossas vidas. Conhecimento sem aplicação não adianta de nada. Precisamos aplicar aquilo que conhecemos, amém? Diz assim, Salmo 30. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer à cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Pai, queremos nesse momento pedir o teu espírito de sabedoria e revelação. Venha sobre nós, para que possamos compreender as tuas escrituras, para que o Senhor possa falar conosco essa manhã. Nos edifica, nos consola, nos transforma. Mostra a nós a tua vontade, mostra a nós como devemos olhar para ti, mostra a nós a tua verdadeira alegria, mostra a nós a verdadeira gratidão, que o que falarmos aqui hoje, seja somente da tua boca para nós, que possamos sair daqui diferente de como entramos, com um novo conhecimento, mas que esse conhecimento possa ser aplicado em nossas vidas. Fala conosco hoje, não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Fala conosco hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, há 2 domingos atrás, nós estávamos aqui na igreja, e eu trouxe aqui uma mensagem. Enquanto eu estava aqui pregando, eu comecei a sentir algumas pontadas no meu rim direito. E à medida que eu comecei a pregar, as dores foram aumentando. Quando finalizou o culto, eu estava com muita dor. E aí eu fui almoçar na casa da minha mãe. E quando eu cheguei lá, a dor já estava insuportável. Então, nesse domingo foi muito difícil para mim. Eu lembro que a dor ficou insuportável das 2 da tarde até mais ou menos umas 9 horas da noite. Não passava a dor de jeito nenhum. Tomei remédio,
mas não passava. E durante essa semana toda, eu tive muitas cólicas renais, muita dor. E para quem já teve pedra no rim, sabe como é doloroso, né? Os médicos falam que a dor no rim, da pedra no rim, é como se fosse a dor de parto, né? Então quem sofreu de dor de parto vai entender como é difícil essa dor e ficar aproximadamente uma semana com essa dor é muito difícil, né? E lá para quarta-feira, eu comecei a sentir na minha cabeça, eu comecei a ficar depressivo, eu comecei a me sentir muito mal, eu comecei a pensar coisas que eu não pensava antes, e isso começou a dominar a minha mente. Eu tinha acabado de voltar de férias, meu trabalho estava cheio de coisa para fazer, eu estava acumulado de coisas a fazer, mas a primeira semana que eu voltei a trabalhar, eu não consegui fazer absolutamente nada, porque a dor era insuportável. Graças a Deus que eu trabalho em casa, né? Meu trabalho é remoto, então eu estava em casa, então eu conseguia ali fazer uma coisa ou outra, mas confesso para os irmãos que durante a semana foi muito difícil para mim. E durante esse período, eu comecei a ter algum tipo de depressão, né? E comecei a me lamentar, me vitimizar, e comecei a falar com Deus. Deus, por que está acontecendo isso comigo, né? É uma doença que eu carrego durante a minha vida toda. Acho que a primeira vez que eu tive pedra no rim, eu devia ter uns 7 anos de idade, né? E durante toda a minha vida, eu precisei estar nos hospitais, tomando medicamento, expelindo pedra, já fiz 4 cirurgias para tirar pedra. Então, o nosso sobrenome é Casalote, mas alguns nos conhecem como Pedralote, né? E eu estava me lamentando muito, estava muito triste, e comecei a falar com o Senhor: Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu quero passar por isso, e eu quero viver a minha vida de uma vida mais tranquila. E durante esses meus pensamentos, eu comecei a enxergar que talvez eu não esteja sendo um marido bom para minha esposa. E comecei a enxergar que a minha esposa ela merece muito mais do que eu tenho entregado para ela como marido. E durante esses pensamentos, a Lorena gosta de churrasco. Cadê a Lorena falando isso? Foi lá fora? Ela não vai ouvir aqui, que pena. Depois vocês contam para ela. Mas ela gosta de churrasco, na verdade ela já sabe. E eu falei, poxa, por que eu nunca comprei uma churrasqueira, nem que fosse elétrica, para quando ela chegasse em casa eu estivesse fazendo um churrasquinho para ela? Já que ela gosta muito, por que eu nunca fiz isso? E comecei a perceber, comecei a pensar em coisas que de fato eu não fazia para ela, e não só para ela, mas como no meu trabalho, como eu acordo todos os dias e penso, nossa, eu tenho que trabalhar de novo, é uma área que eu já não quero mais trabalhar, e ficava me lamentando. E naquele dia o Senhor falou comigo de uma forma muito profunda. Eu compartilhei isso com a Lorena já, ela sabe, durante o início dessa semana passada, comentei com ela, né, que Deus falou para mim, que Ele faz tanto por nós, só que nós não reconhecemos. Deus começou a me mostrar que o trabalho que eu tenho é um trabalho que muita gente gostaria de ter. O trabalho que eu tenho, gente, é tão precioso esse trabalho. Eu trabalho numa empresa nacional, trabalho em casa, no computador, muita gente queria ter isso. E eu me lamentando todo dia, tem que acordar para participar mais de reuniões e do trabalho. E eu comecei a enxergar que eu não estava sendo grato por aquilo que Deus tinha me dado. Eu comecei a enxergar que eu não estou sendo grato pela esposa que Deus me deu. Eu não estou sendo grato pela comunidade que Deus me deu. Meus irmãos, vocês são meus irmãos. E comecei a enxergar
que não só eu, mas as nossas vidas estão baseadas em coisas onde nós não somos agradecidos por Deus, por aquilo que Ele nos tem dado. Então, mais ou menos na terça-feira dessa semana, o Senhor me fez lembrar de um verso do Salmo 30. E qual que é esse verso? Vamos ler junto aqui. É Salmo 30, verso 5. Diz assim: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. E esse verso, gente, está na minha cabeça, ó, essa semana, o tempo todo. E Deus veio falando comigo durante a semana, e eu compartilhei um pouco com a equipe de louvor, vocês lembram disso? Eu compartilhei um pouquinho do que Deus já tinha falado comigo, mas eu creio que hoje o Senhor quer falar conosco, não só comigo, mas com todos nós. Amém? E a pergunta que me surgiu durante esse contexto que eu contei para vocês é: como viver o novo de Deus? Como devemos viver o novo de Deus? Pergunta para o irmão do seu lado: como viver o novo de Deus? Que essa pergunta hoje seja respondida para todos nós. Então vamos começar pelo verso 1. Não dá para a gente pegar só um trechinho, a gente tem que ler o texto todo, amém? Amém, irmão? Vocês estão felizes? Amém. Glória a Deus. Diz assim: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Essas três primeiras palavras, eu te exaltarei, eu fui procurar no hebraico. E esse eu te exaltarei significa eu te erguerei, te levantarei, te exaltarei, te elevarei. Amém? Então aqui Davi está falando para o Senhor que ele iria levantar o Senhor. Amém? Eu te erguerei, eu te levantarei, eu te exaltarei. Ou seja, te colocarei num lugar alto. Amém? Então, primeira coisa que eu quero falar hoje com os irmãos é que nós precisamos colocar o nosso Senhor no lugar mais alto. Amém? Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste. E aí eu fui procurar no hebraico também, o que significa essa palavra reergueste. E essa palavra, estudando mais a etimologia dela, ela era usada para falar do poço, da água do poço. Imagina um poço, já viram aqueles poços de filme? Que tem tipo uma pedra assim, aí você pega um balde e joga lá dentro. Essa palavra reerguerei é como se você estivesse tirando água desse poço. Amém? Então imagina que aqui eu estou na terra e aqui existe um poço. Imagina que eu estou aqui puxando água. Esse puxar, esse reerguer é o significado disso, amém? Então olha só, pois tu me reergueste, ou seja, me tirou lá do fundo, está me colocando para cima, amém? E não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Aí quando a gente lê esse texto, a gente acha que os inimigos é o pessoal que não gosta da gente. Não é isso? Quando a gente lê aqui os meus inimigos, será que é o meu rival da escola? Será que é meu rival do meu trabalho? Rival da igreja? Misericórdia, né? Aqui não, a gente tem rival não, aqui a gente é tudo irmão, amém? Amém, irmão? A gente é tudo irmão. Aí sim.
Será que a gente pensa que esses inimigos são isso? Vamos entender que inimigos são esses. No verso seguinte, é falado, verso 2: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Ou seja, os nossos inimigos são coisas que nós precisamos de cura. Então, eu preciso de cura da minha perna no rim, amém? Mas tem gente que precisa de outros tipos de cura. Cura de perdão, sabia? E aqui, gente, a palavra, tu me curaste, tá vendo esse curaste aqui? No hebraico, a palavra é Rafá. Quem conhece esse termo Rafá? É um dos nomes de Deus, Jeová Rafá. E o que significa Jeová Rafá? O Deus que cura. Então aqui Davi, ele está falando que Davi clamou pelo Senhor, clamou pelo socorro do Senhor, e o Senhor curou, com esse atributo de Jeová Rafá. Amém? Vocês estão me entendendo aqui, gente? Está claro para todo mundo? Então eu fui ver no hebraico todo esse texto. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. E no hebraico está assim: Yehová Ale Elohim Shavá Rafá. Estou falando hebraico já, viu, gente? Yehová Ale Elohim Shavá Rafá. Senhor meu Deus, esse Senhor é aquele que existe. Elohim, divino, Deus, né, aqui. Senhor meu, aí Deus é Elohim. Shavá, clamei por socorro. E Rafá, para me tornar curado. Glória a Deus. Vamos prosseguir aqui, verso 3. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Sabe o que é interessante aqui? É que quem não conhece a Jesus está morto. Sabe o que significa isso? Que todos nós um dia já estivemos mortos. Senhor, tiraste-me da sepultura. Quem estava morto aqui? Imagina uma sepultura aqui, e é você que está dentro dessa sepultura. O que Deus fez? Através de Cristo, Ele tirou você da sepultura. Estava prestes a descer a cova, e devolveu a vida. Eu não sei se você entendeu o que a gente está falando aqui, mas se você entendeu, existe algo que eu quero te falar hoje. Se você não é grato por isso, você ainda não entendeu isso. Se eu estou numa condição de morte, e vem o Deus Criador e me tira, como se tivesse me tirado de um poço, lá do fundo, Ele vem e tira, e me devolve a vida. Não foi à toa que a Lorena orou hoje sobre isso. Eu não combinei com ela, viu, gente? Eu não combinei com ela. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Vamos entender melhor isso. Isaías 53, verso 4.
certamente Ele tomou, Ele quem, gente? Jesus, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Gente, essa obra de nos resgatar foi um preço altíssimo. Vamos voltar para Salmo 30, verso 3. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Verso 4. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Gente, eu estudei um pouco sobre os 7 significados da palavra louvor no hebraico. Quando a Bíblia foi traduzida para o português, muitas palavras, elas foram traduzidas, na verdade muitas não, 7 palavras foram traduzidas como louvor, mas que elas têm significado diferentes. Então esse cantem louvores, no hebraico é a palavra zamar, e zamar significa cantar louvores, amém? Fazer música. O que fizemos aqui agora há pouco foi zamar, amém? Só que aí, o próximo fala o quê? Vocês, volte lá. Vocês, os seus fiéis. Quem são esses fiéis aqui? A palavra no hebraico do fiéis é Kal-sid, e Kal-sid significa santo. Fiel, bondoso, piedoso, santo, devoto. Vocês que são santos, vocês que são bondosos, vocês que são piedosos, vocês que são devotos, vocês são os fiéis. Quem é fiel aqui? Amém. Então é para nós isso, amém? É para nós. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome. Sabe o que é interessante nesse verso? É que aqui a palavra é zamar, cantem louvores, cantar música, instrumento musical. Mas esse louvem aqui não é zamar. Esse louvem é iadá. Iadar é dar graças. Então, enquanto aqui é para a gente cantar com música, esse louvem aqui é dar graças. E são coisas diferentes. E qual é a diferença entre o zamar, que é cantar louvores, música, e o iadá, que é louvar de uma forma de gratidão? Vamos entender isso. Enquanto o cantar louvores é de uma forma externa, quando eu canto, todo mundo consegue me ver cantando, amém? Se vocês já me viram cantando, viu que eu não canto bem, minha esposa também não. Mas canta. E é externamente, é de uma forma externa. Eu estou fazendo algo externo, as pessoas conseguem enxergar. Agora, a gratidão é algo interno. Vocês estão percebendo isso? Enquanto esse aqui é externo, você precisa cantar,
esse aqui é interno, é sentimento, é gratidão. E é aqui que mora o perigo, meus irmãos. Porque às vezes a gente está muito aqui, ó, nos amar, cantando com a boca. Vem aqui, canta, levanta as mãos. Mas lá no nosso interior, não existe gratidão nenhuma por Deus. Quais são as características de uma pessoa grata por Deus no seu interior, dentro de nós? A primeira coisa sobre a gratidão interna sobre nós, é que a nossa identidade com Deus é bem resolvida. O que significa isso? Ser bem resolvido com a minha identidade em Deus. Eu sou amado por Deus. Eu tenho abrigo. Eu fui resgatado por Deus. Eu fui curado por Deus. Deus tem uma afeição por mim. Deus me alimenta. Deus é meu Pai. Eu sou filho de Deus. Só que isso, gente, não é para ser falado, é para ser sentido. Tem gente que fala, eu sou filho de Deus, mas não se sente filho de Deus. Tem gente que fala que Deus ama ela, mas ela não se sente amada por Deus. Tem gente que fala que Deus é o abrigo dela, mas ela não deposita a sua confiança no abrigo em Deus. Não adianta a gente falar, mas não sentir. E é isso que acontece com todos nós. Quantas vezes eu já não elogiei a minha esposa? Quantas vezes eu já não falei, minha esposa é uma bênção, minha esposa é isso, mas eu não estou sendo grato no meu sentimento por ela. Falar é uma coisa, ser é outra, sentir é outra. E quando nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, a primeira coisa que surge em nós é que a nossa identidade em Deus, quem nós somos em Deus, é bem resolvido. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Então não são as circunstâncias que vai definir quem eu sou. Se eu não passei num vestibular, não define quem eu sou. Se eu ainda não casei, não define quem eu sou. Se eu tenho problema com os meus pais, não define quem eu sou. Não define. O que me define é o que Deus é para mim. E se eu sou grato por Deus, isso está tão dentro de mim, que a minha discussão com os meus pais não é problema. Eu vou lá, peço perdão e acaba o problema. Se eu não passei no vestibular agora, e sou filho de Deus, não tem problema, eu estudo de novo e eu passo no vestibular a próxima vez. Ou seja, as coisas são bem resolvidas dentro de mim, porque eu sou grato a Deus, amém? Segundo ponto, segunda característica de uma pessoa que é grata por Deus no seu interior. Essa pessoa para de murmurar e se torna grato pelo que Deus deu para ela. Amém? Vocês estão tristes? Amém, irmãos. Vamos lá. Fica feliz. Murmuração não é coisa de crente. Não é coisa de filho de Deus. Vocês querem saber uma coisa que eu estava estudando? Vocês já viram Jesus murmurar? Não. Ele foi açoitado, não foi? A Bíblia fala que ele murmurou? Ele foi crucificado, não foi? A Bíblia fala que ele murmurou? Tem só uma coisa que acontece, que eu não vejo como murmuração, mas eu vejo como desespero de Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? A única coisa que abalou Jesus foi quando ele viu que Deus não estava perto dele. Ou seja, uma pessoa que tem a sua identidade bem resolvida em Deus,
sabe que tudo gira em torno de Deus. E as circunstâncias terrenas que acontecem aqui não nos abalam. O que vai nos abalar é se Deus está perto ou distante de nós. Vocês estão entendendo isso, gente? O que vai abalar um filho de Deus não são problemas terrenos, mas o que vai abalar um filho de Deus é o quanto eu estou perto ou longe de Deus. Isso abala. Amém, irmãos? Amém. Terceira característica de uma pessoa grata por Deus no seu interior é ver o céu mais azul e não cinza. Tem gente que vê o céu cinza, vocês sabiam disso? O céu está lá bonito, está lá azulão, azulão lá. Mas você olha, está tão cinza, tua vida está tão difícil, teus problemas estão tão difíceis, você está tão sufocado que tudo para você é cinza, tudo para você é ruim, tudo para você não dá certo. Isso é um sinal que você não é agradecido por Deus pelas coisas que Deus te deu. Amém? Então vamos ver o céu azul, amém? E aí, a última característica que eu vou falar de uma pessoa grata por Deus no seu interior, que as nossas percepções sobre nós e sobre o mundo se tornam positivas. Eu começo a me perceber de uma forma mais positiva. Isso aqui não é coach não, viu, gente? Mas é porque eu sei que Deus está do meu lado, porque eu sei que Deus é meu amigo, porque eu sei que Deus é meu Pai. E as percepções começam a ficar mais positivas. Então eu olho para uma pessoa que me feriu, Senhor, tenha misericórdia. Começa a ficar mais positivo as coisas. Ah, eu não gosto do irmão lá da igreja. Aí você começa a gostar, porque a sua percepção sobre ela começa a mudar. Amém? Então quem é grato por Deus no seu interior, ela começa a agir dessa maneira. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Será que você tem sido grato por Deus no seu interior? Ou será que você fica o tempo todo colocando problemas acima do que Deus tem te dado? E gente, só o fato de você estar aqui respirando já é uma grande dádiva. Já é um grande milagre nós estarmos aqui respirando aqui e podendo ouvir a palavra de Deus. Isso é mais milagre ainda. Amém? Agora, quais são as características de uma pessoa grata por Deus no seu exterior? Falamos do interior, amém? E o interior é esse louvem aqui. Agora, no exterior, cantar louvores no exterior, como é que funciona isso? Animação, gente, a gente precisa ser animado. Tem que ser animado, gente. Tenho falado aqui, não cantem os louvores assim não, olhando lá para cima, lá no Data Show, lá. Não façam isso, cantem com animação. Porque de verdade, se Deus te tirou lá do fundo do poço e te colocou na maravilhosa luz dele, qual é o maior motivo de você se sentir feliz? Se você não se sente feliz e animado pelas coisas que Deus fez por você, você ainda não entendeu o que Deus fez por você. Amém? Então precisamos estar animados, precisamos estar inspirados. Estava falando com o pessoal do louvor aqui quinta. Imagina você chegarem aqui no lab, e aí eu começar o lab assim. Bom dia, gente. Vamos ler aqui 1 João, capítulo 3, versículo 1. Diz assim. O que vocês iam olhar para mim? Cara, esse cara está desanimado. Bora animar. Então eu faço questão, não sei se vocês já perceberam, eu faço questão, é de forma proposital. Eu começo assim, bom dia gente, tudo bom com vocês? Não é assim? Quem está aqui sabe disso. Mas por que eu faço isso? Porque eu estou animado para falar de Jesus para vocês. Eu estou animado para falar o que Jesus tem derramado na minha vida.
Agora a gente chega aqui, vamos lá. Gente, isso não é louvar a Deus. Não é ficar aqui no violãozinho aqui, cantando assim, e a gente lá assim, ó. Não é isso, gente. Sejam animados, empolgados com as coisas de Deus, a empolgação de vir aqui domingo de manhã para falar sobre o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Rei, conhecer mais sobre Ele. Precisamos estar empolgados. Empolgados para falar de Deus. E por último, a característica de uma pessoa grata por Deus no seu exterior. Queremos falar de Deus e o que Ele tem feito para outras pessoas. Quando você começa a enxergar o que Deus tem feito na sua vida, você não consegue ficar quieto. Você quer ficar falando do que Deus tem feito. Porque, gente, são verdadeiros milagres que acontecem com a gente. São verdadeiros milagres que acontecem. Não foi um chocolate, não foi um choquito que Deus deu para a gente. Eu vi um Reels esses dias de um cara falando, que a empresa chamou os funcionários, e aí falou que a gente bateu a meta, superou a meta, milhões a empresa ganhou, e ele chamou todo mundo para falar que eles iam dar uma bonificação para a gente. Eu fui lá empolgado, se formou uma fila, e quando eu olhei, eu ganhei um prestígio. Como eu ganhei um prestígio, a empresa faturou milhões por conta do nosso trabalho. E não foi um prestígio que Deus deu para a gente não, irmãos. Para a gente ficar, Gente, venham com empolgação para o que Deus fez com você, comigo, com todos nós. Se nós não estamos agindo assim de forma externa, precisamos começar a agir. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Amém? 12 homens começaram a andar com Jesus e mudou totalmente a história deles. Um dia eu decidi andar com Jesus e Deus tem mudado a minha história constantemente. Um dia todos nós resolvemos andar com Jesus e todos nós temos testemunhado coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. O nosso Deus não é um Deus morto de ficar aqui domingo após domingo cantando para Ele e Ele não faz nada não. Todos os domingos, todos os dias, algo acontece na nossa vida que Deus fez por nós. Cadê a nossa gratidão por Deus, irmãos? Sabe o que acontece quando a gente se sente grato? Não é mais difícil vir para o culto de manhã. Não é difícil ir lá para o IGP. Não é difícil estar com os irmãos. Não é difícil. Porque se nós fôssemos gratos realmente porque Deus fez por nós, nós pararíamos de fazer tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. A gente pararia de trabalhar, a gente pararia de fazer todas as coisas para seguir Jesus. Foi assim que aconteceu com os 12 lá. Pedrão lá, estava lá pescando, Jesus falou, vem me segue, ele largou o barco, largou a rede e foi seguir Jesus. E aí depois Jesus fala que aquele que não largar pai, mãe, filho, tio, tia, primo, campo, qualquer coisa para andar com ele, não é digno dele. E aí a gente está aqui, todo domingo, exteriorando uma coisa que talvez não seja gratidão por Deus. Precisamos ser gratos por Deus. Amém? De forma interior e de forma exterior. E se a gente só fazer de exterior para mostrar para os outros, a gente está sendo hipócrita. E Deus conhece os nossos corações e sabe das nossas motivações, do porquê nós estamos fazendo aquilo. E quero dizer para vocês, que não importa eu agradar todo mundo se eu não estiver agradando a Deus. Então o que Deus está falando para nós hoje é, mude o seu interior, mude a sua forma de pensar, mude a sua forma de ver,
o que Deus tem feito nas nossas vidas, para depois, de uma forma exterior, nós externarmos aquilo que já estamos sentindo. Amém? Todo mundo está entendendo? Está difícil? De boa, né? Então vamos lá. Agora eu vou falar o que nos impede de ter essa gratidão por Deus, de uma forma interna e externamente. O que nos impede de ser gratos por Deus? Primeiro ponto, não conhecer o Deus verdadeiro e o que Ele fez por nós. A gente vem de uma cultura onde a gente nasce. Em qualquer rua que você vai, tem igrejas, amém? Qualquer televisão que você for assistir, está falando alguma coisa sobre Jesus, amém? Amém? Qualquer lugar que você acesse na internet, tem alguma coisa falando sobre Jesus, amém? Então nós presumimos que conhecemos a Jesus, porque desde que nascemos, nós estamos ouvindo falar de Jesus. O problema é que ouvimos coisas que não são verdadeiras. A verdade sobre Deus está contida num livro chamado Bíblia. Amém? São 66 livros. E lá está contido todo o conhecimento de Jesus e de Deus. E aí, eu quero falar só os nomes aqui de Deus, só para a gente entender um pouquinho sobre isso. Jeová Jirê. Quando conhecemos o Jeová Jirê, quer dizer, o Deus proverá. E olha que interessante, esse foi o título que Abraão utilizou quando Deus proveu um cordeiro para morrer no lugar do seu filho, Isaac. Não sei se você já entendeu, mas o Jeová Jirê atuou em nós, em Cristo, quando ao invés de nós termos que pagar pelas nossas condutas, pelos nossos pecados, Deus proverá. Jeová Jirê, Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Deus proveu algo para nós. Jeová Jirê, Deus proverá. Jeová Rafá, Deus que sara, Deus que cura. E esse título aparece em inúmeros contextos, e é relacionado tanto a curas de enfermidades físicas, né, quanto ao perdão dos pecados e cura da alma. Então, se você precisa de perdão de pecado, de cura da alma, ou se você precisa de alguma cura no seu corpo físico, Jeová Rafá está contigo. Jeová, aí aqui fica mais difícil. Sidkenu, sei lá como é que fala isso. Sidkenu, não consigo falar, tem a língua um pouco presa. Como é que é, Priscila? Fala aí para nós. Sidkenu, pronto. Quer dizer, Senhor, justiça nossa. E sabe o que significa isso? É de uma promessa messiânica da restauração do trono, onde Jesus vai reinar com justiça, retidão, salvação e libertação. E é o que nós esperamos. E é o que nós esperamos, que Ele venha reinar com justiça, retidão, salvação, libertação e cura das nações. Jeová Chamá, Deus está aqui, Ele é presente. Jeová Shalom, o Senhor é paz. O que eu mais tenho visto é que hoje, nos nossos dias, precisamos conhecer o Deus de paz. Homens e mulheres deprimidas, mergulhadas no mundo terreno,
mas que Jeová Shalom, o Deus da paz, venha sobre nós, e que a paz dele, que excede qualquer paz terrena, venha ser abrigada aos nossos corações, e que nada nos abale, Jeová Shalom. Então, primeiro ponto, não conhecer o Deus verdadeiro e o que Ele fez por nós é um impeditivo pela gratidão a Deus. Segundo ponto, que é impeditivo, focar nos problemas e não em Deus. Tem gente que coloca o problema desse tamanho e Deus desse tamanho. Amém? Misericórdia. Misericórdia, né, irmãos? Deus não é desse tamanho, o seu problema não é desse tamanho. Na verdade, o seu problema é isso aqui, ó. E Deus é grandioso demais, que não cabe na criação inteira. Então, quando a gente foca nos nossos problemas, ao invés de olhar para Deus, isso é um impedimento para que o nosso coração seja grato por Deus. Outro impedimento, se vitimar o tempo inteiro. Foi o que eu fiz semana passada. Fiquei me vitimizando, coitadinho de mim. Tomei 15 banhos no mesmo dia com banho quente para passar a dor aqui. Aí me queimei todo, fiquei todo queimado aqui, ardido. Tadinho do Ícaro, tadinho nada. A gente não pode se vitimizar não. Quando acontece essas coisas, a gente tem que enxergar o que Deus está nos ensinando. E confesso para os irmãos que Deus me ensinou muita coisa essa semana. Até fazer a picanha para minha esposa eu estou querendo fazer agora, irmãos. É nos problemas, nas dificuldades que é mais que aprendemos. Quando nós nos vitimizamos, nós colocamos a culpa em outra coisa e não em nós. E deixamos de ser grato a Deus por aquilo que Deus tem feito por nós. Amém? Quais são as características de uma pessoa que não exerce a gratidão em Deus? Então, primeiro ponto, ela é desinteressada por Deus. A gente não tem interesse por Deus quando nós não somos gratos. Quando nós não exercemos a gratidão em Deus, quando nós somos apáticos, indiferentes, insensíveis por Deus e pelas coisas de Deus. Quando nós somos frios, e vou usar um outro termo aqui que eu usei também com a equipe de louvor, quando nós ficamos morgados. Quem já ouviu falar essa palavra, morgado? Filho de Deus não é morgado, irmãos. Amém? A gente não é morgado não, a gente é alegre, atencioso pelas coisas que Deus tem para nós. Morgação não é coisa de crente, amém? Vamos seguir aqui. Isso aqui só foi a introdução, viu, irmãos? A gente ainda está no início. O Fulvio está rindo, né? Porque ele sabe que é verdade. Não, vou encerrar já, tá? Que já está na hora. Mas vamos lá, seguir aqui. Verso 5. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Gente, o favor de Deus dura a vida toda. O favor de Deus é para a vida eterna. O favor de Deus ajusta tudo de nós. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Os tempos de sofrimento ficam ofuscados quando comparados aos livramentos que Deus nos dá. Verso 6. Quando me senti seguro, disse. Olha que interessante, quando a gente se sente seguro, a gente fala, jamais serei abalado. 7.
Senhor, com teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Lembra que eu falei de Jesus? Com o favor de Deus sobre nós, entra dois aspectos para nós: firmeza e estabilidade. Quando nós somos gratos pelo favor de Deus, quando olhamos e vemos o favor de Deus, nós passamos a ter firmeza e estabilidade. Mas quando Deus esconde a face dele, nós ficamos aterrorizados. Pânico, ansiedade, depressão, tudo isso é não enxergar a face de Deus. Fica aterrorizado. Agora, quando nós somos gratos a Deus, e por todas as coisas que Ele fez, isso nos dá firmeza e estabilidade. Amém? Verso 8. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Gente, parece que Davi aqui está se achando, vocês não acham não? Se eu morrer e se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor. Sê tu o meu auxílio. Gente, eu fui estudar um pouquinho sobre esse texto, e estudando melhor esse texto, eu identifiquei que na realidade Davi, ele tinha consciência do seu propósito, e o propósito da nação de Israel. O propósito de Israel existir, gente, é porque Israel era testemunho de Deus para as nações, proclamando a verdade. Então, quando Davi aqui fala, tem misericórdia de mim, pode, como é que ele fala aqui? Se eu morrer e se eu descer a cova, que vantagem que vai ter isso daí? Acaso o meu pó vai te louvar? Acaso o meu pó vai proclamar a tua fidelidade? Davi entende aqui a importância desse propósito, que ele consegue interceder por sua causa. O propósito é tão importante de anunciar quem é Deus e testemunhar sobre quem é Deus, que ele chega e fala, Deus, se eu morrer, como é que o meu pó vai te anunciar? E nós, como igreja, será que a gente entende o nosso propósito? Vamos lá para Romanos, a gente já está encerrando, tá, gente? Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será morto? Salvo, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Gente, isso aqui é uma chave para nós hoje. Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. O maior propósito da criação é anunciar as boas novas, é anunciar o que Deus fez por nós, criou, caímos, Ele pega nós e leva de volta. Como são belos os pés do que anunciam boas novas. Se tem algo que a gente precisa entender é que não existe emprego melhor do que anunciar as boas novas. Não tem cargo melhor do que anunciar as boas novas. Agora vamos ler todo o texto de Salmo 30 que a gente leu no início. Já tinha mais, mas eu vou parar por aqui, senão a gente vai embora. Diz assim, Salmo 30, prestem atenção. Eu te exaltarei, Senhor,
pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor, sê tu o meu auxílio. 11. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração, aqui não está falando de boca, está falando de coração, porque é a gratidão aqui, gente, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que estão os seus sentimentos, eu não sei se você já parou para pensar o quanto Deus tem te dado, eu não sei se você tem murmurado sobre as coisas que têm acontecido na sua vida, mas eu quero dizer para você, que o que Deus tem feito por você e por mim, é muito maior do que nós enxergamos. E o que Deus quer de nós é que sejamos gratos por tudo que Ele fez por nós. Mas você não conhece a minha vida, Ícaro? Eu não conheço, mas eu te garanto que Deus é maior do que os seus problemas. Deus é muito maior do que tudo que aconteceu na sua vida. E só depende de uma decisão sua, é de crer nesse Deus, que te convida a ser filho dele, e depositar a sua confiança, e se jogar nos colos, do colo desse pai, e falar: pai, eu preciso de abrigo, eu preciso de amor, eu preciso de afeto, eu preciso de alimento. E como oramos aqui na intercessão, nada disso vai dar certo, se nós não termos o Espírito Santo em nós. Jesus, lá no poço de Samaria, falou para a mulher samaritana: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Isaías 12 diz assim: naquele dia você dirá: eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: louvem ao Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos, e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas grandiosas e gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Senhor, é o Santo de Israel no meio de vocês. Papai, queremos te agradecer por tua palavra, que nesse momento possamos enxergar tudo o que o Senhor tem feito por nós.
que possamos enxergar os nossos problemas de uma forma bem pequena, comparado ao que o Senhor é. Se existe alguém aqui hoje, que está sufocado pelos seus problemas, e não consegue enxergar a gratidão sobre o que o Senhor tem feito, eu quero pedir para que o Senhor venha se revelar a essa pessoa. Se revela como um pai amoroso, um pai que dá abrigo, um pai que cuida, um pai que dá colo. Pegue essa pessoa no colo, Pai, e mostre para ela a tua bondade, a tua misericórdia, tudo o que o Senhor tem feito por ela durante todos esses anos. Revela a ela quem ela é, para ela ter uma identidade firmada em Ti, que ela venha ser grata por todas as coisas que o Senhor tem feito a ela, e que lá no seu interior essa gratidão germine, cresce, e que tudo que for falado pela boca dessa pessoa seja de gratidão por Ti. Que essa palavra, que essa semente possa tomar abrigo aos nossos corações, que ela venha germinar, que ela venha crescer, que ela venha frutificar. E profetizamos sobre a Igreja Soberano, pessoas gratas por Ti, Pai. Filhos gratos, filhos transformados, filhos abrigados, filhos que têm o Teu colo, e que essa gratidão transborde em nós, para que possamos anunciar e proclamar o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Fala conosco, nos dá um novo entendimento sobre isso. Que se esse entendimento ainda não está nos nossos corações, durante o dia, fala conosco. Nos ministre sobre essa palavra. Que essa palavra tome abrigo aos nossos corações. É o que pedimos hoje em nome de Jesus. Amém e amém.